Tá certo. Obrigado, Ariel. Voltamos a falar da confusão que aconteceu ontem após o jogo do Vitória e do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Emerson Leão e mais 3 atletas do Goiás foram detidos pelo batalhão de choque da Polícia Militar após agredirem o radialista Roque Santos e outros jornalistas no final da partida. Além do treinador, os jogadores Rafael Moura, que desferiu o soco, Romerito e Marcão, que chutaram um profissional, foram encaminhados para a 10ª delegacia no bairro de Pau da Lima para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Após 3 horas de depoimento, eles deixaram o local muito vaiados. Vocês estão vendo a cena deles entrando no camburão. Eles não quiseram falar com a imprensa. Roberto, eu fiquei até as 2 da manhã e notei que os jogadores depois estavam muito tranquilos e o Rafael Moura ainda tentou algum tipo de diálogo com o repórter, Roque Santos, que desprezou completamente qualquer acordo com relação a isso aí. Olha o Roque aí. Foi uma infelicidade, na verdade, de todo mundo, né, Márcio? É uma coisa lamentável. Nada justifica o que aconteceu. Por mais que nós fiquemos aqui agora criticando ou elogiando atitudes, não vamos chegar a conclusão nenhuma. Não se justifica nada com violência desse tipo. O fato é que tem que ter uma providência. O técnico Emerson Leão já responde a um processo em Campinas, quando agrediu um repórter da Rádio Brasil Central. Exatamente. No jogo. Exatamente. E esse processo corre lá. Olha que há muito xingamento. Tem torcedor do Vitória aí, viu? Muitos torcedores do Vitória que, se não era próximo do Barradão, né? Iriam partir para agressão também ao técnico Emerson Leão. Os torcedores do Vitória estavam revoltados com a atitude. E diga-se de passagem, não cabe nenhuma punição ao Vitória. O Barradão não tem nada a ver com isso. As cenas foram dentro de campo, mas depois da bola ter encerrado, não faltou segurança, apesar da Polícia Militar só ter agido um pouco mais tarde, mas o estádio nada tem a ver, nenhum dirigente do Vitória se meteu em nada e nenhum jogador do Vitória também se meteu em nada, Roberto. Inclusive, eles, pelo que eu vendo, foram levados pela Polícia Militar para o hotel de volta, né? Por que não pegaram um táxi? Por que não deixaram pegar um táxi? A polícia tem a obrigação de levar até a delegacia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que atitudes têm que ser tomadas. Agora vai ter uma longa briga aí em termos de justiça. Eu não sei se na justiça comum vai dar alguma coisa, mas você que é estudante de direito, pode dizer alguma coisa sobre isso? Não tenho dúvida que haverá uma indenização por danos morais e o exame de lesões corporais comprova de que houve uma agressão brutal e exemplos a gente já tem na própria Bahia. Recentemente teve um caso de um repórter com o ex-dirigente do Vitória, Paulo Carneiro, que a ação já está em R$30 mil. E teve um caso do companheiro de sua emissora em Recife também, com o Náutico. O Náutico. O Nilton. Mas ali não foi nem o dirigente, foi um torcedor que atirou uma garrafa da arquibancada para o campo de jogo. Olha, por falar em Náutico, Bahia joga lá sábado, eu não quero entrar no assunto, mas eu, em Recife, numa eliminatória da Copa do Mundo, eu apanhei tanto naquele estado do Santa Cruz, da Polícia Militar de Pernambuco, eu era repórter ainda. Foi em 1993. Você foi um dos primeiros, então, porque já teve um jogador do Corinthians que apanhou. Eu acho que o Parreira técnico da Seleção Brasileira. Foi quando eu estava encerrando minha carreira de repórter. Eu comecei a resistir por ali. Porque, olha, o que nós sofremos naquele jogo, lá no estádio do Arruda, em Recife, e o estádio do Náutico é pior ainda. Eu quero só ficar alerta os companheiros que vão viajar sábado, porque tudo pode acontecer por lá também, viu? Bom, agora vamos ao que realmente interessa, a notícia que deveria interessar sobre a partida de ontem, o resultado do jogo, Silmar. Depois de sofrer 2 gols, o Vitória conseguiu virar o jogo e o empate. Veja. Rafael Moura abriu o placar para o Goiás aos 30 minutos do primeiro tempo. 3 minutos depois, Everton Santos ampliou, Goiás 2-0. A reação do Vitória veio aos 45 minutos com Ricardo Conceição. O gol de empate foi marcado no segundo tempo por Soares. Placar final, Vitória 2, Goiás também 2. Bom, se alguém pudesse reclamar de arbitragem, não seria o Goiás. O Vitória teve um gol anulado, até bem anulado, porque houve impedimento. Não é isso, Roberto? Exatamente. O jogador que está ali não participou da jogada, vamos dizer, não participou, mas ele estava tirando vantagem, porque ele estava atrapalhando a visão do goleiro. Quando ele tira o corpo, o goleiro é atrapalhado por ele. Portanto, ele estava em condição ilegal. E participou da jogada, sim. O resultado do jogo foi bom? Olha, pelo andar do placar, sem dúvida que foi. O Vitória perdeu por 2-0. Você me disse que o Vitória ia ganhar. Mas eu achava que ia ganhar. Agora saiu perdendo logo no começo de 2-0. E olha que o Goiás teve a chance de fazer o terceiro logo em seguida e perdeu. O Viafra fez uma grande defesa. Ele falhou no primeiro gol. Quer dizer, não significa nada, porque é um goleiro que tem todo o crédito, mas pode falhar também. Se não fosse ele na defesa, logo seria a chance do terceiro, teria complicado toda a vida do Vitória. O resultado acabou sendo bom pelas circunstâncias, mas o ponto ganho contra o Grêmio lá já foi jogado fora aqui dentro de casa, infelizmente. Uma pergunta, Silmar.
Sobre essa confusão, Márcio Bruno diz, Márcio, essa atitude de Leão foi vergonhosa. Ele deveria ser banido do futebol. Esporte é paz e alegria. E Arisson pergunta que justificativa, deve ser que pena, né, deveria ser aplicada contra o Leão. Roberto? Olha, em termos de esporte, eu acho que o Tribunal do Rio já está com a súmula para fazer isso, né, Márcio? Não é essa informação? Já pediram até o tape do jogo, vai ter confusão. Ele vai ser punido, sim, até porque ele já é reincidente na situação, então não tem como mudar. Bom, Silmara, mais pergunta? Lamentável essa briga que aconteceu no jogo do Vitória, Márcio Martins. Houve o erro da arbitragem no lance antes do gol do Vitória, tudo bem, mas nada justifica tais agressões. Isso é o que Gilson diz. Você acha que o que deu essa confusão toda foi o lance que o árbitro não apitou minutos antes do gol? Houve uma falta que acabou não sendo marcada em cima de um zagueiro do Goiás aqui do lado. Claro que foi. O Leão foi reclamar disso. Na recarga, o Vitória fez o gol de empate. O Leão tinha razão de reclamar, porque foi falta não marcada pelo árbitro do jogo. Mas não justifica a violência, reclamação, o árbitro voltar atrás? Não volta, não tem jeito. Eu só vi uma vez, Márcio, no jogo Palmeiras-Santo André, o Zé Luiz Guidotti, que era o árbitro de Piracicaba, ele marcou um pênalti contra o Palmeiras e depois voltou atrás. Disse que ele marcou para lá. E nunca mais apitou futebol na vida. Foi eliminado naquele dia. Mas eu vi isso na minha vida. Vamos trocar um pouco de assunto. Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo continua numa fase daquelas. O tricolor paulista empatou em casa contra o próximo adversário do Vitória, o Grêmio Prudente. E tome reclamação para cima de Ricardo Gomes, Silmara. É isso. O técnico São Paulino vê o cargo ameaçado depois de conquistar apenas 1 ponto em 3 partidas desde a volta do Campeonato Brasileiro. O São Paulo veio para campo sem Fernandão e Dagoberto, mas logo nos primeiros movimentos, Fernandinho e Washington não deixaram a torcida sentir saudade. Com 1-0 no placar, parecia que tudo ia ficar bem. Parecia que o São Paulo ia golear e tirar a impressão negativa das 2 últimas derrotas. Mas só parecia. O Grêmio Prudente aos poucos se acertou, pressionou e ainda no primeiro tempo empatou depois desse escanteio. 1-1 e a coisa ficou feia. No segundo tempo o tricolor até tentou pressionar, mas não impressionou. O criticado Ricardo Gomes pôs Marlos e Marcelinho Paraíba, mas nada acabava com a apatia do time. Para piorar, Júnior César foi expulso. Aí a torcida não aguentou. Depois de conquistar apenas 1 ponto em 9 disputados, Ricardo Gomes acabou pagando o pato. A torcida paga o ingresso, ela quer ver o time jogar bem. E quando não joga bem, quem é que paga? E aí são diversas formas de protesto. Apesar dos gritos da torcida de burro, o técnico Ricardo Gomes na coletiva disse que permanece no São Paulo e vai estar no comando da equipe contra o Internacional na Libertadores. A gente queria diferente, sim. Queríamos um futebol melhor, sim. Mas acho que ele vai acontecer. Ele vai acontecer e no momento exato, que é a Libertadores. Já sem você no comando, pode ter certeza disso. O Santos vive uma crise que pode ajudar, e muito, o Vitória na decisão da Copa do Brasil, Silmar. A equipe santista perdeu mais uma, dessa vez para o Atlético Paranaense. Os jogadores do Atlético Paranaense não se intimidaram diante dos meninos da Vila. Logo no primeiro minuto de jogo, Bruno Costa, sem marcação, abriu o placar para o Furacão. No segundo tempo, a defesa do Santos bobeou mais uma vez e Bruno Mineiro não perdoou. Com a vitória por 2-0, o Atlético assumiu a 15ª posição, deixando a zona de rebaixamento. Já o Santos, que não marcou nenhum ponto depois da parada para a Copa, caiu para 11º. Daqui a pouco, mais gols para você aqui no programa, as notícias do Bahia. E veja também as últimas informações sobre o vexame do time do Goiás. Técnico e jogadores agridem radialistas e o caso vai parar na delegacia. Veja o depoimento do repórter que levou um soco do atacante Rafael Moura. O Esporte Record volta já já.